Boa noite a todos, graça e paz, que a paz de Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja alcançando a sua vida, aí onde você estiver, na sua casa, hoje, 3 de junho de 2025, ou daqui uns dias, quando você estiver assistindo essa ministração de hoje, com o tema sobre cura, segunda parte. Primeira parte nós já estudamos na semana passada, e hoje a segunda parte. Queridos, eu estava falando aqui em off que é um tema muito relevante. São 55 milhões de pessoas mortas no mundo por ano. Isso significa 1/4 da população do Brasil que morre por ano no mundo em razão de doenças. E doença causa sofrimento, doença causa dor, doença causa um monte de problema. Dor física, dor emocional, espiritual, mental e por aí vai. E na semana passada estudamos um pouco sobre a cura no Velho Testamento. Eu vou fazer uma recapitulação rápida para a gente entrar no tema de hoje, porque hoje nós vamos ver os testemunhos de cura, alguns testemunhos de cura na Bíblia. Mas eu vou fazer uma recapitulação rápida hoje do estudo da semana passada. A semana passada comentamos aí que a cura na Bíblia é uma manifestação do amor, da compaixão e do poder de Deus diante do sofrimento humano. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus se revela como o Deus que sara, o Senhor que cura, que restaura e que dá vida eterna, quando essa terminar, mas também vida que... E Jesus disse lá em João 10, vida e vida com abundância. Portanto, a preocupação de Deus é com a nossa cura espiritual, primeiro, a salvação da nossa alma, mas também, em segundo plano, a salvação do corpo, a cura do corpo, a libertação, porque com dor, com sofrimento, o ser humano não tem paz. Então, Deus se preocupa com isso, desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento. Eu acrescentei um texto aqui também, que a origem da dor, das doenças, do sofrimento, ela remonta à época do pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis 3, quando ambos desobedecem à ordem de Deus para não comer da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que eles desobedecem, comem da árvore, e Deus amaldiçoa a terra, e as consequências são relatadas por Deus no Gênesis 3, 17 a 19, que diz assim: E disse Deus a Adão, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti. Com dores ou com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A Bíblia começa pela primeira vez a falar de dor. Começa aqui, nasce a dor, nasce o sofrimento, nasce as desgraças que o pecado traz, consequência do pecado. Então, Deus diz, com dor comerás da terra amaldiçoada todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também ela vai produzir. Espinhos, urtiga, peste, bicho, doença, e por aí vai. E comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí Deus começa a falar de dor, Deus começa a falar de espinho, de praga, Deus começa a falar de suor, Deus começa a falar de morte, até que tornes a terra, porquanto dela foste tomado. És pó, e ao pó te tornará. Amados, dor, sofrimento, angústia, morte tem origem no pecado. Antes disso não existia isso. Então, queridos, mas o plano de redenção de Deus começa logo. Deus, no capítulo 3, fala que da semente da mulher ia trazer um que ia
destruir tudo que Satanás fez. E Deus, através de Jesus, traz salvação para a alma, vida eterna, mas Deus traz também cura para o corpo, para o espírito e para a alma. Mas antes de Jesus, no Velho Testamento, logo depois daqui, assim que Deus forma a nação de Israel, o povo de Deus, Deus começa a falar para o povo de Israel logo que eles saem do Egito, da escravidão de 400 anos no Egito. Eles saem da escravidão e são levados por Deus para a terra de Canaã, a terra da promessa. Mas ainda quando estavam saindo do Egito, entrando no deserto, Deus começa a falar sobre cura. Sobre cura. E a gente vai ver daqui a pouco. Êxodo 15. Mas uma outra coisa que eu quero dizer é que as enfermidades, as dores, o sofrimento só serão erradicados definitivamente, totalmente da terra, quando virem novos céus e nova terra, conforme está lá em Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra já passaram. O mar já não existe. E João diz, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo. Aqui está falando, depois do milênio, já no final, depois do julgamento final, quando os ímpios serão lançados no inferno com Satanás e seus demônios, e aí vem novos céus e nova terra, e aí a Bíblia diz, e Deus habitará com o seu povo, e Deus estará com eles e será seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Então, é preciso entender que, não obstante, o plano de Deus é de não ver o ser humano sofrendo, e por isso ele fala de cura, desde o Gênesis até o Apocalipse, cura para as dores, e a gente vai ver daqui a pouco o resumo disso, mas é preciso entender que a destruição total das enfermidades, das dores, do sofrimento, só vai acontecer com novos céus e nova terra, com a destruição, com a prisão de Satanás, com eles lançados no inferno, seus demônios, os ímpios, os maus, quando Deus purificar a terra, e erradicar o mal da terra, e a presença de Deus se manifestar constante na terra, aí a terra terá paz. Mas vamos ver recapitular rapidamente a semana passada, o que nós vimos no Velho Testamento sobre cura. Êxodo 15, 26. E eu postei aí o texto, depois você olha lá. Êxodo 15, 26. Deus se revela como o Deus que cura. Olha o que está escrito. Eu sou o Senhor que te sara. E essa manifestação de Deus como o Senhor que sara, no hebraico, a palavra é Jeová Rafá. No hebraico, na língua dos hebreus, a língua original da Bíblia, o nome de Deus aí, o Senhor, é Jeová Rafá, que significa o Senhor que cura. Então, amados, o primeiro nome de Deus aqui no Velho Testamento para o povo dele é não só dizendo, eu quero te curar, eu tenho como curar você, mas ele vai mais além. Ele diz, o meu nome já é o Deus que cura. No nome de Deus já está embutido a cura. E nós, como povo de Deus, precisamos olhar para isso. A Bíblia diz lá no profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente sofre, passa a vida inteira sofrendo com doença, com enfermidades, porque não entende que o propósito de Deus não é ver a gente sofrendo. A doença está aí e as enfermidades por causa do pecado de Adão e depois pelo pecado do restante dos seres humanos. Mas o propósito de Deus é de redenção, é de salvação, seja da alma como também do corpo. Aqui ele está falando da redenção do corpo. Eu sou o Senhor que te sara. É a primeira manifestação ainda no Gênesis, logo depois da queda.
Deus falando para o povo de Israel: eu sou o Senhor que te sara. E aqui o nome dele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, o nome de Deus é o Deus que cura. É o Deus que cura. Portanto, precisamos olhar para a Bíblia e dizer: Deus, se está escrito, se o Senhor disse: ó, eu sou o Deus que cura, eu não aceito doença na minha vida, eu não aceito sofrimento, eu não aceito a desgraça, eu vou me levantar contra isso, eu vou buscar a cura para a minha vida, assim como eu busco a salvação para a minha alma, todos os dias, buscando a Deus, orando, lendo a palavra. A mesma coisa, buscando a cura. Olha Êxodo, agora 23, 25. Deus diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus. E aí Deus diz assim: e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Vocês me servem, vocês me cultuam, vocês me obedecem, vocês me adoram, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então a cura está ligada com a obediência, a cura está ligada com o compromisso com Deus, com servir a Deus. Muitos querem cura, mas só vão para a igreja buscar cura, mas não quer compromisso, não quer servir, não quer obedecer, não quer seguir, não quer amar a Deus. Servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Outra coisa, Salmo 103, 3. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqui a cura está ligada com a graça de Deus e a misericórdia. É Ele que perdoa todos os teus pecados, que é a iniquidade, e é quem sara todas as tuas enfermidades. Outra coisa, aqui está acrescentando que para poder ter cura é preciso ter perdão de pecado, porque a origem da doença e do sofrimento é o pecado. Então, se não houver perdão de pecado, não tem como ter cura. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Então, a cura aqui está conectada com o perdão dos pecados. Salmo 107, 20. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. A palavra cura e a palavra livra da destruição, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de cura e poder de restauração. Então, queridos, enviou a sua palavra e os sarou, e os curou, e os livrou da destruição. Quantas vidas destruídas, famílias destruídas, nação destruída pelas doenças. Meus irmãos, no Brasil de hoje, quase que cada quadra tem uma farmácia. Quase que cada quadra tem uma farmácia. De tanta gente doente. De tanta gente doente. E o problema é que quando nós tomamos remédio para uma doença, os efeitos colaterais trazem mais 3, 4, 5 doenças. E a gente começa com uma doença e vai acrescentando outras trazidas até pelos efeitos colaterais quando toma remédio demais. E nunca sai dessa situação. E está aí essa área do medicamento é uma das maiores indústrias do mundo hoje. Se não for a maior indústria do mundo. Por quê? Uma geração doente. Nações doentes. Eu acabei de dizer, 55 milhões de pessoas mortas por ano no mundo. 1/4 do Brasil. Ou seja, a cada 4 anos perdemos um Brasil de gente no mundo por causa de doença. Mas Deus está dizendo, é Ele que perdoa as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades. Envia sua palavra e nos cura, e nos livra da destruição. Salmo 147, 3. Sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Aqui está dizendo como Deus cura. Cura quebrantado de coração. Cura gente humilde. Cura gente que quer ser curada. Gente que busca Deus, quebrantado, humilde. Ele cura o corpo e sara as feridas da alma. Ou seja, está abordando a cura interior aqui, mostrando que Deus cura doenças físicas e doenças emocionais e espirituais. Isaías 53, 4, 5 fala da profecia messiânica da cura em Cristo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, lá na cruz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá na cruz do Calvário,
Jesus derrama o seu sangue para tirar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, mas também para levar as nossas enfermidades, dores e sofrimentos. Mas a pergunta é, sabemos disso? Acreditamos nisso? Buscamos a cura, a libertação? Ou vivemos uma vida arruinada, destruída, fracassada, porque não conhecemos a palavra, não conhecemos o que Deus tem para nós, e daí vivemos no sofrimento. Vivemos no sofrimento porque não conhecemos o que Deus tem para nós. Mas está aí, Isaías 53, 4, 5, falando que lá na cruz Jesus levou pecados, mas também levou enfermidades, dores e sofrimento. A maioria dos cristãos busca a salvação, mas não busca a cura, não busca o milagre, não busca a libertação, não busca a transformação. A cura no ministério de Jesus, Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando, pregando o evangelho, curando todas as enfermidades e as doenças entre o povo. O ministério de Jesus agora na prática. Na cruz, Isaías falou que ele ia levar as doenças. E agora, no ministério dele na terra, ele mostra na prática a cura. Ele percorre cidades, nações, ensinando, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e doenças do povo. A pergunta que eu faço é, o evangelho que pregamos hoje é desse jeito? Tem esses fundamentos? É o evangelho que ensina, o evangelho que prega o evangelho que cura, liberta. Aliás, o evangelho de Cristo, ele é quadriplé. Tem 4 pés, 4 bases. Ensino, pregação, cura e libertação, e o quarto tripé, batismo com o Espírito Santo, revestimento do poder, que aconteceu depois que Jesus foi ao céu. Ele manda os discípulos ficar reunidos, buscando o poder do Espírito, o revestimento, os dons, para ser testemunha, fazer o mesmo que ele fez lá na Galiléia e até os confins da terra. Então, o evangelho de Cristo, que ele mandou pregar, é como uma perna com 4 pés. Ensino, pregação, cura e revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo. A pergunta é, as igrejas cristãs hoje têm esse evangelho ou pregam um evangelho manco, com uma perna só, com 2 pernas só? Uns só pregam cura, mas não ensinam e não pregam o evangelho. Outros não acreditam no batismo do Espírito Santo, não buscam o revestimento do Espírito. Tem igrejas que não acreditam nem em cura, nem que diz que cura foi no passado, lá na igreja primitiva. Hoje, tem gente dizendo hoje aí, tem igrejas pregando que hoje Deus não cura mais, Deus não batiza mais com o Espírito Santo, não existe mais os dons. É onde nós chegamos. A pergunta é, mas que evangelho estão pregando? O evangelho de Cristo é esse. Ensino, pregação, cura e libertação, e batismo com o Espírito Santo e revestimento de poder. Porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar para libertar pessoas, como Jesus fez, para curar. É o poder. Agora, se eu não busco poder, como é que... Lógico que não vou poder levar a cura para ninguém, porque não busco poder, não gasto tempo, não tenho tempo para oração, não tenho tempo para jejum, não tenho tempo para dedicação, como é que vou levar a cura? E não quero gastar tempo com isso. Marcos 9, 35. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, e não os deixava falar, porque os demônios conheciam quem era Jesus. Então, o ministério de Jesus incluía, está aí, repetindo de novo, cura, libertação dos demônios, ensino, pregação do evangelho. E lá no livro de Atos, a última coisa que ele fez, revestir a igreja com o poder do Espírito para fazer a obra que ele fez, dar continuidade ao evangelho. Mateus 10, 8, Jesus manda os discípulos e a missão que dá para eles é cura os enfermos, limpa os leprosos e ressuscita os mortos. Foi isso que ele mandou a igreja fazer. Tiago 5, 14 e 15. O apóstolo Tiago diz, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Ora, óleo, e a oração da fé salvará o doente. Está aí o ministério da igreja. Oração, aqui já é a oração da igreja. E a igreja tem autoridade para isso.
qualquer um de nós podemos orar e ministrar cura para as pessoas. Jesus disse por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crer for batizado será salvo. E lá em Marcos 15 diz, esses sinais seguirão os que crerem. No meu nome expulsarão o demônio, curarão os enfermos, e por aí vai. É para todo mundo que crê. Mas a igreja reunida, ela é mais poderosa ainda. Por quê? Porque Jesus deu a chave do céu e da terra, deu a chave de tudo para a igreja. Então, quando tem acima de 3 reunidos, 2 ou 3 reunidos, a manifestação de Deus é muito maior, porque daí é um grupo. Lá em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, a igreja em grupo, muito mais poderosa para ministrar libertação, cura e por aí vai. Mas a pergunta é, o que a igreja de hoje faz? A igreja ora com fé, a igreja unge, a igreja ministra a cura, a igreja crê na cura. Então, meus queridos, essa é a primeira parte da semana passada que eu estou recapitulando. Agora, a parte de hoje, testemunhos bíblicos de cura na Bíblia. Primeiro exemplo que a gente coloca aí, o Naamã, o comandante sírio, 2 Reis 5, 1 a 14. A doença que ele tinha, lepra, como é que foi curado? Obedeceu a ordem do profeta Eliseu, que mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele, um comandante do exército, vai lá, a moça que trabalhava na casa dele fala do profeta, de quem era Eliseu, o homem de Deus, e ele vai até a casa do profeta, até a cidade do profeta. Só que Eliseu nem o recebeu. Mandou o servo dele falar para o comandante, mergulha no Jordão 7 vezes, você vai ficar curado. O comandante ficou indignado e falou, mas ele nem vem me receber, nem fazer uma oração. E aí estava bravo, querendo ir embora, sem fazer o que o profeta mandou. Mas o servo dele falou, você já está aqui, não custa nada. Você não vai perder nada em fazer o que ele mandou. Experimenta entrar lá no rio como ele mandou. E a Bíblia diz que ele fez 7 vezes. Irmãos, veja como é que a cura na Bíblia. Não existe um modo para cura. É como Deus manda, é como Deus usa. E se a gente não tiver humildade para crer e aceitar Deus usar as pessoas do modo que Deus usa e do modo que Ele quer, Deus mandou o profeta fazer isso, manda o camarada entrar no Jordão 7 vezes. Foi a primeira, voltou, estava do mesmo jeito. Entrou a segunda vez, estava do mesmo jeito. Terceira vez, voltou, estava do mesmo jeito. Quarta, quinta, sexta. Na 7ª vez que ele entrou, quando ele voltou, a Bíblia diz aí no texto que a pele dele estava igual de um bebê, igual de uma criança, estava plenamente curado. Mas teve que repetir a fé dele 7 vezes. Aí a gente quer que Deus faça milagre, rápido, objetivo. A gente não quer perder tempo, a gente não quer gastar tempo com Deus, com oração. Segundo exemplo de cura, Ezequias, o rei Ezequias. 2 Reis 21 a 7. Qual a doença que ele tinha? Enfermidade mortal. A doença dele não tinha cura, uma doença incurável. Como é que ele foi curado? Orou com sinceridade, chorou diante de Deus, derramou lágrimas e recebeu uma resposta imediata. Ele pediu para Deus 15 anos de vida. E Deus, com lágrimas, e Deus deu a ele 15 anos de vida. Oração sincera e fervorosa vai mover o coração de Deus. Terceiro exemplo de cura, a mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, 20 a 22. A doença que ela tinha, hemorragia por 12 anos. Como é que ela foi curada? Tocou na orla do manto de Jesus com fé. A multidão ia passando, milhares de pessoas. E a Bíblia diz que ela nem falou, ela só pensou consigo mesma. Ela pensou, se eu conseguir chegar até Jesus e tocar nele, eu vou ser curada. E ela determinou, não, vou fazer isso. Saiu empurrando a multidão. Imagina você entrar, a multidão que seguia Jesus era 4, 5 mil pessoas, só de homens, sem falar mulheres. Imagina ser uma multidão aí de 10 mil pessoas, para você chegar até a pessoa que estava lá no centro. Ela saiu empurrando todo mundo. Mas ela foi determinada, não, eu não vou sair daqui sem ser curada. Lutou até chegar a Jesus. E a Bíblia diz que, sem palavras, a fé silenciosa dela determinou o milagre que ela buscava e que ela cria e que ela foi buscar. Sem palavras, ela não falou nada, ela só pensou consigo, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Essa daqui não precisou falar nada, não precisou nem orar, só creu e agiu. Eu preciso chegar até Jesus, eu preciso tocar em Jesus,
E a pergunta é, quando a gente busca a cura, a gente tem consciência que a gente tem que chegar até o Senhor, tocar nele e ele tocar em nós. Quanto tempo vai gastar? Não sei. Mas eu vou lutar até chegar aonde Jesus está. Quarto, o cego Bartimeu, Marcos 10, 46, 52. Doença que ele tinha, cegueira. Como é que ele foi curado? Clamou em alta voz, insistiu, demonstrou sua fé. O Bartimeu estava na beira da estrada mendigando, pedindo esmola. Aí vem vindo uma multidão, uma barulheira, ele pergunta para alguém, o que é isso aí? Que barulheira é essa? Alguém falou, é uma multidão aí e é Jesus Cristo Nazareno que está passando. E a Bíblia diz que ele largou tudo, falou, não, é Jesus Nazareno? Não, começou a gritar. Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. E os discípulos, a multidão, mandou ele calar a boca. Você fala, está ficando doido, cego? Você está maluco? Que gritaria é essa? Mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas mandavam ele calar a boca, mais ele gritava. E o barulho que ele fez foi tão grande que chegou até Jesus. Jesus, lá no meio da multidão, o barulho da multidão, escutou o que o cego estava fazendo. E Jesus chamou o cego, ministrou ao cego e ele foi curado. Mais um exemplo aqui. Esse aqui, a mulher do fluxo, não falou nada. Caminhou até chegar a Jesus. O Bartimeu gritou, brigou com a multidão, brigou com os discípulos, mas caminhou até chegar a Jesus. Não importa se é silenciosa, de forma silenciosa, não importa se é gritando, mas eu e você, nós precisamos chegar até onde está Jesus, se nós queremos ser curados, seja do corpo, seja da alma, seja do espírito, libertos, seja do que for, nós temos que chegar até Jesus. Quinto, o paralítico de Cafarnaum, Marcos 2, 1 a 12, doença dele, paralisia. Como é que ele foi curado? Seus amigos o levaram até Jesus e desceram ele pelo telhado. Jesus estava dentro da casa ministrando, não tinha como chegar até Jesus, a multidão, não tinha como, casa lotada. O que eles fizeram? Os amigos levaram o paralítico até Jesus, mas descobriram, tiraram o telhado da casa, desceram ele por um lençol. Aí Jesus está dentro da casa, quando ele olha, tem alguém descobrindo a casa e descendo uma pessoa por um lençol. E o que Jesus fala? A tua fé te salvou. Ou seja, a fé intercessora de outros e ativa pode trazer cura para outras pessoas. Ou seja, irmãos, a nossa intercessão com fé, com persistência, levando as pessoas a Jesus, quem cura é Jesus, mas quem pode levar as pessoas a Jesus é eu e você, somos nós. Então a fé intercessora, que leva as pessoas a Jesus, que crê na cura, vai fazer o milagre de Deus, o poder de Deus se manifestar. E Jesus fala, teus pecados são perdoados. Então, quem sabe nesse caso aqui, o problema da doença dele era pecado. Jesus perdoa o pecado dele. E ele fica curado, levanta e vai para sua casa andando. Sexto, o homem da mão mirrada, ressequida, 12, 9 a 13. O homem da mão... O homem da mão ressequida, Mateus 12, 9 a 13. Aqui, a doença, ele tinha a mão mirrada, a mão encolhida. Como é que ele foi curado? Jesus olha para ele e diz para ele, estende a tua mão. E ele obedeceu. Irmãos, o camarada com a mão atrofiada, a mão dele é atrofiada, não mexia. E Jesus olha para ele e fala, meu filho, estende a tua mão. Ele, se fosse um de nós, dizer, Senhor, o senhor não está vendo que a minha mão está travada? Você não está vendo que a minha mão nunca mexeu, está aí, ó. É totalmente mirrada, totalmente travada, está seca. Mas, irmãos, Jesus falou, estende a mão, ele fez esforço, não sei como, mas procurou estender a mão. E quando ele obedece à ordem de Jesus, a mão dele é destravada, é liberada, o milagre acontece e ele fica curado. Ou seja, a obediência ao comando de Jesus, à ordem de Jesus, mesmo com limitações, vai abrir caminho para a cura. Sétimo exemplo de cura, o coxo da Porta Formosa, aqui agora é o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 3, 1 a 10. A doença do coxo, paralisia desde o nascimento, paralítico, pedindo esmola na porta do templo. Como é que ele foi curado? Ele pede uma esmola para Pedro e João, que estavam entrando no templo para oração.
E Pedro e João olham para ele e falam: meu filho, eu não tenho nem um centavo para te dar. Não tem ouro nem prata. Mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele levantou e andou. Irmãos, o Pedro não ficou fazendo uma semana de oração para curar o paralítico. Ele tinha ido para o templo orar, estava indo para o templo orar. Era apto deles orarem habitualmente. Não sei quanto tempo ficava orando no templo, buscando poder, falando com Deus. Mas na hora de ministrar a cura, era o objetivo. Levanta e anda em nome de Jesus. Às vezes a gente fica orando a vida inteira. Às vezes até porque a fé é pequena. Porque quando a gente ora mesmo, está buscando a Deus, caminhando com Deus, está cheio do poder de Deus, a gente ordena e o milagre acontece. E a cura continua, no nome de Jesus. A igreja primitiva, a gente vai ver lá no livro de Atos, muitas curas. Tem mais um exemplo aqui de cura do livro de Atos. Enéas, Atos 9, 32 e 35. Também curado por Pedro. Doença dele, paralisia há 8 anos. Como é que foi curado? Pedro disse para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. A cura foi um ato direto de Jesus. O Pedro só disse para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Só disse isso para ele. E ele foi curado. Foi curado. Último exemplo de cura. Atos 28, versículos 7 e 9. Um rapaz chamado Públio e mais outras pessoas da ilha de Malta, onde Paulo ficou, teve naufrágio, e ele ficou lá por um tempo nessa ilha. E tinha muita gente doente, com febre, com disenteria e várias doenças. E Paulo orou, impôs as mãos sobre as pessoas e eles e elas foram curadas. Portanto, a cura era parte missionária do apóstolo Paulo. Fazia parte da missão apostólica. Fazia parte da missão apostólica. Então, caminhando para o final. Resumo: Deus ainda cura. Esses testemunhos mostram que Deus cura por meio da fé pessoal, através da intercessão de outras pessoas, mediante uma autoridade espiritual, como um pastor, como um presbítero, como um apóstolo, e por métodos sobrenaturais mais diversos, como nós vimos aí, vários métodos de cura. Qual o objetivo? Glorificar o nome de Jesus, confirmar o Evangelho e libertar as pessoas, trazer paz para as pessoas, trazer uma vida diferente, vida com abundância. Agora, tem uma coisa para isso, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A cura é fruto da fé. A promessa de Deus ainda continua, conforme nós lemos o primeiro texto, Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Meus queridos, nós vamos orar agora. E eu não sei, aí na sua casa, onde você estiver, seja os que estão aqui na live, seja os que vão estar ouvindo essa palavra. Se a Bíblia desafiou você, ensinou você, mostrou para você que é possível ser curado, que Deus cura, que Deus é o Deus da cura, o nome dele é cura, que lá na cruz Jesus levou pecados, maldição, mas levou doenças e enfermidades, que ele fez cura durante todo o seu ministério. Nós citamos alguns exemplos. Os apóstolos curaram, e ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crer for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos. Então, se você crê, você pode receber cura aí na sua casa. Se você está enfermo, se você crê, você pode receber cura para a doença física. Se for doença emocional, doença na alma, depressão, doença mental, espiritual, Jesus cura também. Deus cura também. Mas tudo é possível àquele que crê. Eu quero orar com você agora. E que você tenha sido desafiado a crer, a buscar cura, a não aceitar o sofrimento, não aceitar a dor, não continuar assim, continuar aceitando o sofrimento como uma coisa normal. Mas em nome de Jesus, você viu aí os textos de hoje, relembrando o estudo da semana passada, e mais os exemplos de cura, e os mais diversos tipos de cura, e como as pessoas foram curadas. Portanto, em nome de Jesus, Deus, através da palavra e do Espírito Santo, está desafiando eu e você
a crer e a buscar nele cura, libertação, porque, acima de tudo, o nosso Deus é o Deus da cura. O seu nome é Jeová Rafá, o Deus que cura. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a tua palavra e o Senhor falou conosco através de vários textos sobre a cura, sobre o milagre. Senhor, o Senhor foi bem claro. O Senhor foi bem claro. Se o pecado trouxe maldição, desgraça, sofrimento, dor, Jesus Cristo, o Senhor, desde o princípio, trouxe e traz libertação, cura, transformação. O Senhor não nos quer ver sofrendo. O Senhor não quer ver a gente gastando o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, como está lá em Isaías 55. Paizinho, em nome de Jesus, que o meu irmão, que a minha irmã, que essa pessoa que ouviu essa palavra, seja desafiada para, em nome de Jesus, não aceitar mais o sofrimento, mas começar a buscar com fé, Senhor, exigir que tudo isso que o Senhor falou na sua palavra aconteça na vida dele, na vida dela. Aliás, o Senhor disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar, nem um jota, nem um tio. Portanto, todas essas promessas, se nós crermos, se nós reivindicarmos, elas vão acontecer em nossas vidas, em nossos corpos, na nossa alma, no nosso emocional. Senhor, em nome de Jesus, se crermos, veremos a glória de Deus, como o Senhor falou para Marta e Maria, diante do túmulo de Lázaro, que estava há 4 dias morto. O Senhor disse, Marta, Maria, se vocês crerem, vocês vão ver a manifestação da glória de Deus. Meu Pai, que cada irmão que está ouvindo essa palavra, os que vão ouvir, em nome de Jesus, que sejam desafiados a crer, a buscar em Ti a cura, e aqueles que estão são, possam ministrar cura para ser usados, Senhor, para ministrar cura para aqueles que estão enfermos, os parentes, para os amigos, para os irmãos de igreja. Levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, abre a visão da igreja em nome de Jesus, abre os nossos olhos, que a gente não continue perecendo por falta de conhecimento da Tua palavra, por falta de fé, por falta de exercer a fé, por falta de reivindicar as Tuas promessas, especialmente agora falando de cura nesta noite, em nome de Jesus. Abre a visão do Teu povo, abre a visão da igreja no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Meus queridos, na próxima terça-feira eu ainda continuo nesse assunto e vou falar por que algumas pessoas não são curadas. Por que se a cura é para todos, se não é, por que alguns não são curados? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Então, na próxima terça, esteja aqui, que eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao nosso coração.